Olá, amigos. Hoje nós vamos ver a avaliação comportamental diferencial, visando evitar diagnósticos precipitados. Tá? Avaliar, o que significa avaliar? Avaliar significa investigar, isso a gente sabe. E a investigação necessita sempre de procedimentos cuidadosos, equilibrados, para evitar que a gente se adiantar em conclusões sem que aqueles meios que nós estamos encontrando nos deem bastante segurança nas evidências. Tá? Por isso que para proceder a uma investigação comportamental, é importantíssimo eliminar da nossa mente a tendência natural da maioria dos profissionais que trabalham com autismo em concluir pela existência do transtorno, mesmo sem antes analisar se alguma outra comorbidade ou mesmo bloqueio emocional possa ser a causa dos sintomas, porque muitos sintomas são semelhantes àqueles que são encontrados normalmente no transtorno do espectro autista. O nosso objetivo na pesquisa deve ter sempre uma abrangência muito grande. A gente deve sempre levar em consideração tudo que é possibilidade que a gente conheça, tá? Desde as dificuldades que estão relacionadas a problemas de má formação orgânica, como também as dificuldades relacionadas à má formação da psique. Nós sabemos que psique interfere no organismo, incluindo a grande influência do meio ambiente, que também é básico, e o meio ambiente significa a parte psicológica do meio ambiente com uma parte física também. Física é o quê? Poluição, alimentação contaminada, aquelas coisas todas que a gente conhece, né? Como no autismo. O autismo é o transtorno do momento, né? Isso a gente sabe. Aí o cuidado tem que ser redobrado, ainda mais depois das denúncias gravíssimas que foram realizadas por Peter Goethe na sua obra Medicamentos Mortais e o Crime Organizado. Como a indústria farmacêutica corrompeu a assistência médica. Nesse livro, capítulos 17, páginas 185 a 190, tá? Esse é o livro, Medicamentos Mortais do Crime Organizado, de Peter Goethe. Nessa obra, ele mostra a luta criminosa da indústria farmacêutica para criar uma verdadeira onda de diagnósticos para TEA, TDAH, TOD, depressão e outros, mesmo em crianças perfeitamente normais, visando o quê? Obter lucros estratosféricos. Não podemos confrontar, lógico, de maneira nenhuma, essa máfia. Senão a gente vai ter o mesmo fim que alguns conhecidos nossos, não eram amigos nossos. Um foi Jeff Bradstreet, que foi suicidado em 2015, é só vocês entrarem na internet e pesquisarem, depois que a sua clínica apresentou 100% de cura total para o autismo em todos os pacientes, utilizando homeopatia. Ele estudou GC-MAF, um medicamento homeopático de baixíssimo custo. O mesmo aconteceu depois com um colega dele, que fez a mesma coisa para o câncer. E o mesmo quase acontece com aquele médico brasileiro que desenvolveu a fosfoetanolamina. Não me lembro o nome dele agora. Mas ele morreu antes de suicidarem ele, né? Então, em relação ao TEA, TDAH, TOD, etc., e a todos os demais transtornos e síndromes, nós precisamos estar bastante cientes de que nosso papel é o de salvar essas crianças da exclusão escolar e social, além de contribuir para o desenvolvimento da autonomia delas, né? Realizar os encaminhamentos aos demais profissionais com todo cuidado, com todos os relatos muito bem feitos, sempre procurando evitar que sejam realizadas intervenções desnecessárias e muitas vezes prejudiciais ao seu desenvolvimento. Infelizmente, essas intervenções são frequentemente recomendadas por essas máfias internacionais dos medicamentos. Para isso, a gente precisa manter nossos estudos e pesquisas em processo de formação continuada, estudando o ser humano, sobre a sua formação neurofisiológica, passando pela sua formação psíquica e procurando entender as influências interferentes uma na outra, né? Alguns desses estudos precisam ser mais específicos para podermos interligar as funções comportamentais e psíquicas com a estrutura neurofisiológica formada
Tudo junto com a sua realidade funcional, né? Naquele meu próximo livro, que é a Construção da Inteligência, a gente faz um apanhado muito interessante nesse caminho, por esse caminho aí. Nós não podemos excluir nada, nem mesmo conhecimentos provenientes de pessoas sem qualquer formação acadêmica. Isso é importante. Como, por exemplo, o conhecimento que a gente pega dos nossos avós, dos pajés das tribos indígenas, dos xamãs aborígenes, como eu já fiz, do pajé lá da tribo Caingangue, xamã aborígene lá na Austrália. Mas sim, o que nós devemos é ouvir atentamente, registrar os ensinamentos e proceder às pesquisas. Nem que seja com o intuito de contestar as informações, agora desprezar, jamais. A simples exclusão de avaliações, sejam de qualquer ordem, né? Orgânica, psíquica, cognitiva, comportamental e todas as demais, pode significar um erro de princípios gravíssimo e pode atrasar, em muito, o avanço do conhecimento científico naquela área. Vamos então ao procedimento das primeiras avaliações, que nós chamamos de avaliações preliminares. Tá? Nessas, nós iniciamos na observação de como a pessoa se relaciona com o mundo à sua volta, como ela percebe as informações externas, como processa essas informações externas e como entende todas elas e como a pessoa se comporta, ok? Será o nosso próximo item.